Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, semanalmente em português para vocês. Estamos em 42 países, sempre trazendo para vocês Economia com Cornélio, Sabor Brasil, o agronegócio, bate e volta, esporte radical, momento cultural, dica da semana, enfim, vários segmentos interessantes. Mas hoje, especificamente hoje, uma semana antes das eleições, vamos abordar um assunto interessante. É um programa diferente, único, só com opiniões de vários amigos. Não temos nenhum viés ideológico, nem político no programa. Fizemos uma pergunta só. A pergunta é: qual é a sua expectativa para as eleições do Brasil no próximo dia 2 de outubro? E tivemos vários vídeos enviados para nós. Muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso programa. Muito obrigado pela gentileza de terem enviado os vídeos. E claro que tanto o Cornélio Diniz quanto o Álvaro Santos vão comentar as mensagens recebidas. Então, vamos para esse programa que realmente é diferente, espero que vocês gostem. Então, vamos começar agora, Cornélio e Álvaro, esse bate e volta que é o sua opinion, no nosso opinion, para as eleições de 2022, dia 2 de outubro. Aliás, a pergunta para todos foi a mesma. Qual é a sua expectativa para a eleição no dia 2 de outubro? Então vamos ao nosso primeiro amigo, que é o nosso querido amigo lá no Nordeste, lá de Recife, Gutenberg Fernandes. Olá, olá, equipe Nossa Opinion. Como eu sempre digo, vida inteligente na internet. Sobre a enquete, o que você acha o que você espera dessas próximas eleições? A gente espera, primeiro, que a vontade do povo seja cumprida. E em relação a pesquisas, brasileiros que me perguntam, colegas, amigos de trabalho, de negócios, parentes que vivem no Brasil ou fora dele, sempre perguntam, mas as pesquisas indicam? Bem, o que eu sempre respondo é, para uma pessoa minimamente inteligente, as pesquisas no Brasil, infelizmente, elas não são reais. As pesquisas têm isso. Lembrando que durante 16 anos, um partido comunista governou o país. E não é que ele roubou dinheiro, ele saqueou dinheiro. Quantas obras nos outros países o dinheiro foi desviado, né? Enfim, o que a gente espera é que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Que o Bolsonaro não é a pessoa em si. O Bolsonaro representa pessoas do bem que não aceitam o incentivo ao consumo de drogas, a sujeira moral e sexual. Eu não sei porque comunista tem tanto ódio a Deus, tanto ódio à família, tanto ódio àquilo que é limpo, que é do bem. Então, o que a gente espera nas próximas eleições é que o povo limpo ganhe e mostre para todo o mal que Deus está acima de tudo. E nós, povo limpo, nós vamos ganhar. É difícil limpar o chiqueiro com os porcos dentro, mas o povo de Deus vai conseguir. Um grande abraço a todos. Cornélio, essa opinião do nosso amigo Gutenberg Fernandes, lá de Recife, no Agreste brasileiro, você comenta, por favor. Amigos do Nosso Opinion, nosso programa não tem nenhum viés, nem direita, nem esquerda. Estamos abertos às opiniões de todos, sem exceção. Obrigado, Gutenberg. Vimos que você é um bolsonarista. E como bolsonarista, vai falar situações negativas do concorrente. O Partido dos Trabalhadores, o PT, não é um partido socialista ou um partido comunista. Pode até ter um viés para esse lado. Porém, a gente vê que são dois competidores. E muitos brasileiros votam tanto na direita quanto na esquerda. O que eu visualizo é que nós devemos respeitar todas as opiniões, todas são bem-vindas, afinal, vivemos numa democracia. Álvaro, para você caiu o nosso guru cultural, nosso amigo Ney Mursi. Oi, Jay. Respondendo a sua pergunta em relação ao qual é a minha expectativa em relação às eleições de 2 de outubro, eu posso resumir numa frase. Eu espero bom senso
ao invés de ameaças golpistas, e a preocupação seja de conseguir o melhor, que todo mundo possa ficar satisfeito com o resultado das urnas eletrônicas, que é um orgulho para nós brasileiros conseguirmos fazer um método como esse, né? Enfim, é isso aí. Eu vou votar, tenho 75 anos, mas faço questão de votar, né? Participar, meus filhos também, minhas netas também. Enfim, minha expectativa é que prevaleça o bom senso. Um grande abraço. Muito obrigado, nosso querido amigo aqui do Nossa Opinião, Ney Mussi. Muito interessante essa colocação sua. Em primeiro lugar, eu queria lembrar a todos que o mais importante num processo como esse é a participação geral do público. O Ney toca num ponto muito interessante, a participação de várias gerações. Como ele mesmo disse, já está com 75 anos e pretende votar seus filhos e seus netos também. Isso realmente demonstra uma participação muito ativa. E o mais importante nesse processo todo, apesar das opiniões diversas e votos para diferentes vieses, como diz o Cornélio na questão anterior, o importante é que seja respeitado o resultado, de uma forma democrática e organizada, sem muita comoção. Temos que confiar no sistema. Aliás, o sistema brasileiro de urnas eletrônicas é um modelo exemplar para o mundo todo. Nós aqui, o Jay e eu, que viajamos muito, moramos aqui nos Estados Unidos, realmente é uma coisa que muitos países olham realmente como uma tecnologia de ponta. Os resultados saem de uma forma bem mais rápida, como já não acontece em vários países também. Então, vamos só lembrar isso, o ponto que o Ney fez realmente é muito importante, de participação e respeito aos resultados das eleições. Obrigado, Álvaro. Vamos agora na nossa próxima opinião de qual a sua expectativa para as eleições do Brasil no dia 2 de outubro. Prezados amigos do Nossa Opinião, um prazer enorme poder participar. Quanto à pergunta do dia 2 de outubro, a tendência é que a esquerda retorne ao comando do país, infelizmente. O que as pesquisas estão indicando é que o presidente Lula, ex-presidente, deva retornar ao comando do nosso país. Nosso presidente Bolsonaro fez um grande trabalho, mas, no meu entendimento, faltou um pouco de ser um pouco mais cuidadoso com a fala com a população. A questão da pandemia deixou uma marca muito grande em muitas famílias. Infelizmente, isso está repercutindo agora nas pesquisas. Mas faltou um pouco mais de carinho na fala com a população. Obviamente, muitos fatores negativos que a própria imprensa, às vezes, acaba destacando um pouco mais, mas a tendência é que a esquerda deva retomar o nosso país. A esperança é que, com a renovação do Congresso, com o aprendizado que já tivemos no passado e a maturidade que a população está tendo e teve, a gente consiga realmente efetuar as reformas necessárias, principalmente a tributária, para que o nosso país avance e a população toda mereça esse país abençoado por Deus. Vamos torcer para que as eleições se confirmem democraticamente, através do voto, e que possamos torcer para quem venha nos governar faça o melhor país para todos nós. Cornélio, comenta a opinião do nosso amigo Eduardo Martins, lá do Rio de Janeiro. Eduardo Martins já se deu por vencido na escolha dele, né? Mas o interessante é o formato, é de verdadeiramente demonstrar o interesse pela verdadeira democracia, de inspirar as pessoas a reconhecer que quem for o próximo governante, que nós todos, brasileiros, o apoiemos. Infelizmente, o que se viu nesse último mandato foi um grupo opositor insistente em tentar não querer que o Brasil fosse à frente.
Mas cada caso é um caso. Vamos torcer para que o próximo governante tenha um pouquinho mais de apoio e que a gente consiga cada vez mais melhorar o Brasil, apesar de que a economia está decolando, está voando com os exemplos que nós estamos tendo aí todos os meses. Aliás, Cornélio, você, no Economia com o Cornélio, mais de 3.000 notícias positivas sobre o Brasil nos últimos 3 anos. Muito obrigado, Cornélio. E agora vamos para o nosso próximo, muito importante, aliás, importantíssimo, que vai ser comentado pelo Álvaro, nosso grande amigo, jornalista Marcos Omati. Olá, pessoal. A minha opinião é de que as eleições no Brasil serão limpas, que não vai haver fraudes, talvez uma coisa pontual aqui e ali, como sempre acontece, mas nada que vá modificar o resultado final das eleições para as pessoas se preocuparem com isso. Eu acho que as urnas não são 100% confiáveis, mas elas são sim confiáveis e isso tem mostrado. Senão, o atual presidente Bolsonaro não teria sido eleito em 2018 como ele foi. Assim como o presidente Trump aqui nos Estados Unidos, que teve aquele discurso de que havia uma fraude, etc. Quando ele ganhou, esse discurso desapareceu. E aí depois volta numa eleição futura, então eu acho que isso não é justo. Com relação ao resultado, eu acho que vai ocorrer também como em 2018. Vai haver uma coligação da esquerda contra o presidente Bolsonaro, na época em 2018 candidato, e aí eu acho que o diferencial esse ano vai ser o candidato Ciro Gomes, que está aí com entre 7% e 10% das intenções de voto. Se eu fosse ele, eu ficaria na minha, não apoiaria o Bolsonaro e muito menos o Lula, para talvez no futuro ter a possibilidade de realizar o sonho dele de muitos anos, que é ser presidente do Brasil. Acho que não vai haver esse problema de golpe, isso é só uma bravata ou mentiras que saem na internet. Não há, eu trabalho com os militares brasileiros e também aqui nos Estados Unidos, não há nenhum clima sequer de conversa com relação a golpe ou apoio a um eventual golpe. Não vai haver isso, vai ser uma transição tranquila e pacífica como tem ocorrido nos últimos anos, desde que as eleições voltaram a ser diretas no Brasil. Boa sorte, brasileiros! Álvaro, comenta essa explicação do nosso amigo Marcos Omati, aquele jornalista fantástico. Grande Marcos Omati, meu predecessor, conterrâneo carioca. Muito bem feita a sua colocação, meu querido. Realmente temos que confiar no sistema. É claro que nenhum sistema é a prova de falhas, mas eu acho, como já comentei anteriormente aqui no programa, temos que ter uma certa confiança. O sistema eletrônico de votação no Brasil é um sistema admirado em vários outros países, e eu acho que nós temos que seguir com essa premissa. Com relação ao comentário que ele fez do Ciro Gomes, também achei muito bem colocado, e eu acredito que essa postura que o Ciro está tendo no exato momento, de não se alinhar a nenhum partido, e, na minha opinião, é uma boa estratégia para se posicionar para futuras eleições. Eu acho que vários candidatos que tenham essa intenção realmente de atingir esse objetivo, tem que pensar nesse sentido. É claro e óbvio, evidente, que a disputa agora está sendo entre Bolsonaro e Lula, mas eu acredito que essa colocação do Marcos foi bem feita em relação à estratégia empregada pelo Ciro Gomes no momento. Vamos agora para o nosso amigo Cornélio, vai comentar um áudio que o meu amigo não pôde fazer vídeo, e fez um áudio do nosso amigo Maurício Recupero. Respondendo à pergunta dos amigos aí do Nosso Opinion sobre as eleições, tenho a dizer o seguinte: o bom resultado das eleições deste ano e desde 2018 é que a grande parte da população evoluiu de uma devoção ao futebol, Copa do Mundo e Carnaval para uma maior conscientização dos temas políticos. A Lava Jato destapou a tampa dos bueiros e os ratos apareceram e a população está se dando conta desse tipo de problema. Penso que a polarização de agora é fruto dessa evolução. Da mesma forma que muitos consumidores hoje mais informados tratam de boicotar produtos e empresas que não atuam com responsabilidade social, ambiental e o que seja, a esperança é que essas pessoas passem também a boicotar os políticos e empresas que agem somente em benefício próprio, deixando de lado o bem comum.
Não pode ser coerente a aceitação passiva de tantos desvios dos recursos públicos e ter como 70 milhões de pessoas sem os serviços básicos de saneamento. É um absurdo isso. Talvez não seja tarde essa reação do povo agora, nos movimentos de 7 de setembro, nas ruas, esperando que essa mudança, em vez de ficar fazendo piada dos problemas, dos desmandos jurídicos que houveram para trás e absurdos políticos, é que parece que agora o povo está despertando e tomando consciência. Tomara. Esperamos que isso seja o bom resultado de todo esse movimento político de agora. Abraço para vocês. Cornélio, o Dr. Maurício Recupero mandou esse áudio. O que você achou dessa explicação dele, a expectativa no dia 2 de outubro? Excepcional. Não só a conscientização, a maturidade política da população brasileira, e temos também a influência das redes sociais. O acesso à informação, o acesso facilitado à informação, tem proporcionado àquela pessoa que mora nos rincões ter ciência não só de um viés. E quem sabe, aqueles políticos que verdadeiramente não merecem nosso voto, não ganhem. E se quebre esta situação brasileira dos loteamentos de partidos políticos no Congresso Nacional. Vamos ver. E agora vamos mais um amigo. Vamos escutar agora a opinião do amigo Ricardo Mattioli. Bom dia, amigos do Nosso Opinion. Meu nome é Ricardo Mattioli e, como todo bom brasileiro que acredita em honra, família, honestidade e tem caráter, meu voto será para Jair Messias Bolsonaro. E a minha expectativa é que, já no primeiro turno, a gente já consiga eleger não só ele, mas também os candidatos do Partido 22, pois assim ele conseguirá trabalhar no Congresso Nacional para fazer as reformas que tanto o Brasil precisa. Assim sendo, conclamo a todos que estão me assistindo que pensem e repensem qual o futuro que nós queremos para os nossos filhos. Vamos ser mais proativo e pró-Brasil. Um beijo no coração de todos. Álvaro, comenta a opinião do nosso amigo Ricardo Mattioli. Muito obrigado pela sua contribuição, Ricardo Mattioli. Realmente, isso só vem acrescentar mais a riqueza das opiniões apresentadas aqui nesse programa. Contudo, eu queria salientar um comentário que ele fez muito importante. Não basta apenas você votar no candidato de preferência, no caso dele, o Bolsonaro, como deixou bem claro, mas acho que, independente, seja de direita, esquerda, Lula ou Bolsonaro, o importante também é você não omitir o voto para os parlamentares, porque, afinal de contas, o governo não é constituído apenas do Poder Executivo. Temos o Poder Legislativo, que tem que trabalhar em conjunto com o Executivo. E, então, nesse caso, ele faz um apelo, e, mais uma vez, independente se é o Partido dos Trabalhadores ou do governo atual, o importante é você também dar uma atenção e votar consciente aos parlamentares, seja qual for a sua chapa da preferência. Então, fica aqui só apenas mais uma dica aí do Nosso Opinion aqui, baseado no comentário aí do Ricardo Mattioli, que temos que apoiar os parlamentares também, não só os candidatos à presidência. E agora, Cornélio, vamos passar o vídeo do nosso amigo advogado, Dr. Jorge Blois. Acredito que a vitória do presidente Bolsonaro será no primeiro turno. O datapovo e o que os olhos veem são fatos inegáveis. Não acredito que haverá vontade própria das urnas. Face à vigilância dos entes institucionais, mormente as Forças Armadas, cuja expertise e soberania são incontestes. O governo tem tentado cumprir todos os compromissos de campanha, embora tenha tido dificuldades pelo ativismo judicial e uma Corte Suprema divorciada dos ditames da Constituição, por tudo reprovável. Temos uma gestão honesta e séria, com sucesso na economia, proteção ao homem do campo, o agronegócio, marco do saneamento, entrega de mais de 400 mil títulos de terras, sendo 80% para as mulheres, que são as gestoras da família, na sua maioria. No campo social, alfabetização eficaz, proteção ambiental, escolha de colaboradores próximos pela capacidade técnica, que faz toda a diferença. E despertou no povo o interesse
interesse pela política e sentimento patriótico nunca antes neste país. O Brasil merece a reeleição do presidente Bolsonaro. Ô Jay e Álvaro, nossos espectadores que votam no PT vão ficar bravos com o programa, porque só tem gente falando de Bolsonaro. Vamos lá. São poderes da União: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E tem que trabalhar de forma harmônica. Uma colocação que ele fez foi: não está havendo uma plena harmonia entre os três poderes. Isso foi fato e aconteceu nessa última gestão da presidência. Vamos torcer para que o próximo presidente, tanto o Lula, o Ciro ou o Bolsonaro, tenham uma maior harmonia, tanto com o Legislativo quanto com o Judiciário, para que tenhamos uma governabilidade melhor para o país. Merecemos, porque o Brasil não é mais o país do futuro, é o país do presente. Falou o Coronel Diniz, o homem do Economia com o Coronel, na nossa opinião. E agora vamos sair do Rio de Janeiro, vamos para Porto Alegre, a opinião do nosso amigo Renato Stiefelmann. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e o Brasil está dividido entre dois caminhos completamente diferentes. Eu espero que os brasileiros tenham consciência e tenham ideia que eles têm que tomar e têm que optar por um regime liberal, um regime moderno e não um regime retrógrado, como é o que representa o candidato Lula, né? E tudo aquilo que ele fez de mal para esse país. Eu acho assim que se esse regime do Lula fosse bom, os cubanos não se jogavam no mar com os tubarões para nadar e ir para Miami, compreendeu? A Venezuela não fugiam para o Brasil. Agora estão perseguindo os cristãos aí na Colômbia, aqui no norte da América do Sul. Então eu digo assim, pessoal, vamos votar em partidos liberais, compreendeu? E o presidente Bolsonaro representa isso. Ele pode não ser o cara mais polido ao falar, mas os resultados são muito bons o que o Brasil está vivendo. Então eu acho assim, este regime de esquerda não serviu em lugar nenhum. Bom, já fomos no Nordeste do Brasil, lá com o Gutenberg, lá em Recife, fomos em São Paulo, fomos no Rio, fomos em Belo Horizonte e agora estamos no Rio Grande do Sul. Álvaro, comenta a opinião do Dr. Renato Stiefelmann. Caro doutor Renato Stiefelmann, companheiro Gaudério, como se diz aí no sul do Brasil, muito obrigado pela sua opinião. Mais uma vez, deixando claro aqui no nosso opinião que estamos com a maioria aqui com uma tendência bolsonarista, mas, contudo, vamos continuar respeitando todas as opiniões aqui no programa. E uma coisa em comum, não importa se é do candidato Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio da Silva, temos que olhar o ângulo sobre todos os aspectos, não apenas pessoal, como ele disse bem aí. Realmente, o presidente Bolsonaro, apesar de todos os feitos aí, as realizações, muitas vezes se excedeu em sua opinião. Há muitos comentários acerca da forma como ele se expressou. Como minha mãe, que Deus a tenha, já dizia, não é o que você fala, é como você fala. Contudo, o importante é analisarmos as contribuições que cada um deles já fizeram, um presidente agora em exercício e um ex-presidente, e votarmos com consciência e com convicção, acima de tudo, como todos que estão dando opinião estão falando com convicção, nesse caso, muitos em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas esperamos que, aqui na nossa opinião, que a vontade popular prevaleça, mas que seja realmente uma vontade que venha do âmago individual de cada cidadão, seja ele qual for a sua orientação política. Obrigado, Álvaro. Lembrando bem a todos vocês que a pergunta foi: qual é a sua expectativa em relação às eleições brasileiras do dia 2 de outubro? Nós não pedimos nenhuma opinião, só foi feita essa pergunta. E as respostas estão aqui integralmente, não mudamos nada. Então, agora vamos para a nossa última pergunta. E agora é o nosso amigo, advogado Antônio Espina, de São Paulo. O pessoal da nossa opinião,
Quanto à pergunta da semana sobre qual é a nossa expectativa das eleições brasileiras, a minha opinião é que dê Bolsonaro, né? É o que eu espero. Por quê? Porque eu acho que é o melhor candidato. Diante de toda essa crise mundial que está acontecendo, crise de 3 anos de Covid, onde os negócios pararam, o país parou, todo mundo em casa, começou uma guerra mundial na Ucrânia, onde temos um problema grave de combustível, onde todos estão, o Brasil está funcionando, ele está fazendo funcionar, né? O problema do Bolsonaro é, às vezes, o gênio dele, o jeito dele, que ele é uma pessoa que não diz o que as pessoas, às vezes, querem ouvir. Ele fala a verdade dele, ele luta pela verdade dele. Essa é a minha opinião, né? Eu vou votar nele e vou votar em todos os candidatos alinhados com ele, para governador, para senador, para deputado federal e estadual. Essa é a minha posição, é o que eu vou fazer. O Bolsonaro, ele terminou as obras que todos os governos passados largaram inacabadas. Ele foi lá, terminou inclusive as obras do PT. Ele está fazendo as obras lá da transposição do Rio São Francisco e outras tantas mais. Ele acabou com a corrupção. O governo está custando menos para a população, né? Esta é a minha opinião, eu vou votar nele. Por quê? Porque eu entendo que é um governo que está governando para o país e não é para o partido, tanto que ele nem partido ele tem direito, né? Mas é a minha posição. Eu espero que dê ele e vou fazer quem eu puder convencer que vote nele, vai ser essa a minha posição. Muito obrigado por eu ter podido dar a minha opinião, né? Cornélio, comenta a resposta do Dr. Antônio Espina. Doutor Antônio, obrigado pela sua opinião. Já está com seu voto decidido. A gente tem visto nas pesquisas que tem pessoas que ainda não decidiram seu voto e estão acontecendo os debates, a propaganda eleitoral, visando esclarecer de forma mais efetiva a proposta de cada candidato. Conforme já falamos por diversas vezes, aqui o nosso Opinion nós queremos uma eleição limpa, uma eleição segura, que as urnas funcionem, e que quem que vença o melhor, que seja a vontade do povo. E, principalmente, que seja garantido o cumprimento de quem se elegeu assuma e que harmonize-se com os outros poderes para uma governabilidade muito melhor. Vamos torcer para dia 2 de outubro tenhamos verdadeiramente o Dia da Democracia no Brasil. Obrigado, Cornélio. Obrigado, Álvaro Santos. E agora eu vou fazer até uma relaçãozinha aqui, ó. Dr. Gutenberg Fernandes, lá de Recife. Neymus, nosso amigo da Serra, ali do Rio de Janeiro, o Eduardo, lá do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, o Marcos Obate, lá na Virgínia, lá do lado de Washington, D.C., Dr. Maurício Ricupo, lá em Campos do Jordão, Dr. Ricardo Mattioli, em Belo Horizonte, aí vizinho do Cornélio, Dr. Jorge Blosi, no Rio de Janeiro, Dr. Renato Stiefel, lá em Porto Alegre, e Dr. Antônio Espina, na cidade de São Paulo. Obrigado a vocês pela participação. E você? O que você achou desse formato onde o Cornélio e o Álvaro dão a opinião sobre o que as pessoas estão achando? Se acharam interessante? Então manda o seu vídeo para a gente. Quem sabe na próxima semana você esteja aqui com a gente, com o seu vídeo. E olha, semana que vem, no sábado que vem, um dia antes das eleições. Então tenha aí uma semana interessante. Se você ainda está indeciso, como falou o Cornélio e falou o Álvaro, procure saber quem são os seus candidatos. O doutor Espina acabou de falar que ele vai voltar para governador, senador, deputado federal e estadual, então saiba quem você vai votar. Então, tenha uma excelente semana. Muito obrigado, Álvaro, mais uma vez. Obrigado, Cornélio, pela gentileza. É um outro formato. Aqui no Nosso Opinion, você tem a sua opinião. Muito obrigado. Tenha uma excelente semana. Fique com Deus. Até semana que vem.